irá fazer ainda, amém? Glória a Deus. Estive esse tempo agora em São Paulo, né? Fui lá prestigiar o casamento do filho do apóstolo Ricardo, foi uma bênção, né? E depois nós estivemos lá no domingo para dar uma palavra à noite, e de manhã, né, o pastor Odilon, lá de Curitiba, né, teve ministrando lá uma palavra maravilhosa, né, a respeito da honra, né, a quem deve honra a quem honra, né? Então foi muito bom, foi uma bênção, tá? E o apóstolo Ricardo mandou um abraço para toda a igreja, amém? É tão gostoso, né, estarmos em comunhão. Glória a Deus. Domingo que vem também recebi um convite para estar ministrando uma igreja aqui em Mateus Leme. Nós estaremos lá também, né, juntamente. Nesse primeiro domingo nós estivemos lá no nosso núcleo, né, do Icaraí, e foi tão gostoso, né, a comunhão. Sabe, queridos, é tão bom, né, quando nós estamos na presença do Senhor e quando Deus começa a falar aos nossos corações, e quando Deus começa a mover, né, quando Deus começa a fazer uma obra maravilhosa, amém? Glória a Deus. Eu estou aqui pensando aqui, todo as minhas anotações estão aqui nesse tablet aqui. Hoje ele resolveu não abrir, né? Tá parecendo igual conhece aquela história do paraquedas e o paraquedista, né? Que o paraquedas falou para o paraquedista: eu estou contigo e não abro, ou seja, estou enrolado. Amém? Amém? Você vai abrir em nome de Jesus. Abriu, pronto. Glória a Deus, agora pronto, está resolvido. Mas, queridos, antes de até ministrar a palavra, né, eu queria glorificar ao Senhor por cada vida, por cada um de vocês que estiveram, né? A Ana Luísa estava comentando aqui sobre as confraternizações. Foi tão gostoso essa confraternização, foi tão bom, né, nós vermos assim uma equipe, por exemplo, a equipe da Igreja das Crianças, né? E podemos lá estar compartilhando, né? E podemos estar lá nos alegrando pelas conquistas que foram realizadas neste ano, amém? Então é tão gostoso nós vermos o que Deus está fazendo, né? Na Igreja das Crianças. O ano que vem nós temos projetos, né, de ampliação em nome de Jesus, né? Já foi aqui colocado, nós vamos, o ar-condicionado vai ser colocado agora em uma sala, mas nós queremos ampliar para as outras 2 salas também que nós temos, né? Para melhorar ainda mais, para ficar mais confortável, amém? E também, tá? Mais outras, e eu estou, né, alegre que eu vi aqui as mulheres em movimento, né? O ano que vem, glória a Deus, né? As mulheres estão se movendo aí para fazer um trabalho abençoado o ano que vem, no último sábado, se não me engano, é isso? Então vai ser bênção, né? E eu tenho certeza que Deus vai abençoar todas as mulheres. Tem mulher alegre nessa noite aqui por isso? Amém, glória a Deus, né? Então vai ser bênção, tá? Então eu estou aqui convocando todas as mulheres, por favor, participe, vai ser um projeto abençoado para vocês, tá? Em nome de Jesus, nasceu do coração de Deus, e tenho certeza que vai ser bênção para a tua vida, em nome de Jesus, aleluia. Queridos, né, tantas outras, confraternização de célula, né, lá em casa também, as irmãs estavam preocupadas: pastor, como é que você vai fazer? Querido, pela fé vai caber todo mundo, né? Então nós fizemos lá na garagem, foi muito bom também, foi gostoso, sabe? Quando nós reunimos as 2 células, então foi tão bom, sabe, queridos? Quando nós estamos juntos, né? Estamos assim, celebrando aquilo que o Senhor fez durante esse ano, no sentido das células, e a célula em movimento tem sido uma bênção, amém? Quem está participando está sendo abençoado, é verdade ou não é, queridos?
Está sendo uma bênção ou não? Amém? Glória a Deus, né? E para finalizar, né, no sítio também foi uma bênção lá, né, essa confraternização geral que nós fizemos ali também. E eu particularmente, né, estou assim numa campanha, sabe, queridos, de emagrecer, mas no sábado agora não teve jeito, né? A gente, né, teve um churrasco abençoado lá, baratinho, viu? Tava até, parabéns pelos organizadores, estava muito bom e estava barato, realmente estava, né? Eu, por exemplo, precipitei, fui levando lá umas 500 gramas de carne, não precisava, né? Mas amei, mas estava muito gostoso e acabei que eu, né, aquilo que eu perdi durante a semana, eu ganhei no final de semana. Isso aí que é complicado, né? De peso, né? Porque como é que você resiste a um churrasco, né? Né, queridos? Não é verdade? Por que eu estou dizendo isso? É porque dia 31 vai ter outra confraternização, amém? Quem virá? Amém, né? Você, tenho certeza que você não pode perder essa confraternização, viu, queridos? Não perca, porque vai ser bênção mesmo. Tenho certeza que Deus vai falar muito no teu coração e também essa comunhão que nós teremos, essa confraternização abençoada que vai ser nesse dia em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, né, eu estive orando, né, e pedi a Deus, né, aquilo que o Senhor quer que nós ministremos nesse dia, e Deus, Ele me lembrou de uma palavra. Confesso que eu já tinha até ministrado sobre isso há muitos anos, né, e Deus me lembrou novamente a respeito de algo que o profeta Abacuque, ele nos traz, acerca daquilo que nós estamos vivendo hoje, né? Um mundo conturbado, um mundo complicado, um mundo cada vez mais difícil. A grande pergunta é: quem é você nessa crise que nós estamos vivendo? Quem é você nesses tempos difíceis que nós estamos passando? Tempos desafiadores, tempos em que nós precisamos nos posicionar, tempo em que nós precisamos, né, verdadeiramente nos posicionar como cristãos, porque os nossos valores estão sendo questionados, né? Cada vez mais estamos percebendo, né, algo muito forte vindo, estão se falando e realmente, né, já não é uma teoria da conspiração, a tal da nova ordem mundial, né? Já estão governos e mesmo pessoas que estão aí em posição de destaque nos governos, né? Já estão chamando, né, a toda a comunidade, o mundo, né, para um governo mundial, né, onde a ONU seria protagonista, né, nesse sentido. Então nós estamos vivendo dias difíceis, queridos, e não se iludam não, porque a agenda, né, ela é muito bem específica, em 17 itens que a ONU colocou, projeto para 2030, isso não é ficção mais, isso é realidade. E por que nós estamos abordando esse ponto, né? Porque hoje eu queria ministrar acerca daquilo que no tempo de Abacuque também foi um desafio semelhante, no tempo de Jesus também foi um desafio semelhante, né? De dias difíceis, dias complicados, dias em que se viveu. E a pergunta é: e agora? O que fazer e como nos posicionar? Qual que é a nossa posição em relação, né, a tudo que está acontecendo? Então nós vivemos hoje nesse mundo, semelhante ao mundo, aliás, semelhante ao mundo onde Jesus, quando viveu, né, ele também, nessa época, né, no tempo de Jesus, havia o quê? Injustiça. Os romanos, por exemplo, eles dominavam, né, todo o mundo com violência, uma violência extrema,
situação que nós estamos hoje percebendo cada vez mais, situações conflitantes, e que nós precisamos como igreja nos preparar, não é verdade? Agora, a liberdade, né, na época de Jesus era praticamente nula, né? Hoje nós estamos também caminhando para a mesma situação, né? A nossa liberdade de expressar, ela está em jogo também. Hoje nós estamos vivendo situações assim. E naquela época também de Jesus, o povo clamava por um libertador. Esse era o contexto, né? Eles queriam um libertador, mas eles queriam um libertador que os libertasse do governo temporal. Eles queriam um libertador que os libertasse de algo que estava acontecendo literalmente naquela época. Assim como hoje também, né, o mundo clama por uma situação, por uma resolução frente ao quê? A guerras que estão existindo na Ucrânia, Israel, né? Uma possível guerra agora na América do Sul, que eles estão preocupados, enfim, todos estão, né, clamando por algo que, vamos dizer assim, que o mundo está vivendo hoje, uma situação complicada. E no Velho Testamento também, na ascensão da Babilônia, né, também o profeta Abacuque se levantou, porque havia uma situação semelhante, quando a Babilônia, ela destruiu os assírios, quando a Babilônia conquistou todo o mundo, né, habitado na época, da mesma forma. É interessante isso. E hoje, né, a injustiça parece dominar, parece que está havendo cada vez mais injustiças, né? Agora mesmo estava vendo, infelizmente, no Rio de Janeiro, uma situação caótica que está existindo lá também, e o Estado, né, querendo controlar cada vez mais, ou nos controlar, né? A liberdade está sendo questionada em nome da regulação, e o povo clama por solução. Essa é a questão. O povo está clamando por solução. O que nós vamos fazer? Como que os profetas encaravam a injustiça? Como era encarado naquela época? E por que isso é tão relevante para os nossos dias de hoje? Porque a resposta que Deus deu ao profeta Abacuque é a resposta que Deus está dando para todos nós hoje. Por isso é relevante. A mesma situação que eles viveram, nós estamos vivendo. E nós precisamos saber o que Deus irá fazer, ou o que Deus, né, tem para nos responder acerca dessas questões. O que é que a cruz, né, porque hoje é ceia, tem a ver com isso? Vocês vão perceber que tem muito a ver, tudo a ver. Qual que é a resposta de Deus? Vamos lá para Abacuque, né, que retrata bem essa realidade. Vamos abrir em Abacuque, capítulo 1, verso 1 ao 4. É interessante esse versículo. Abacuque, capítulo 1, verso 1 ao 4. Vamos ver o que o profeta viveu. Oráculo revelado, né, ao profeta Abacuque. O nome, querido, babilônico, da qual Abacuque ele tinha, era Xabacuque, que é um nome que significa abraçar o entendimento. E aí continua a palavra no versículo 2, dizendo, questiona o profeta, e o profeta começa a questionar Deus, Yahvé. Ó Yahvé, até quando clamarei por tua ajuda, sem que tu me dês ouvidos? Interessante, né? Como o profeta, ele, assim como todos nós, ele é de carne e osso, ele estava lá vivendo uma situação complicada naquela época, né? Uma situação difícil, e aí ele disse, até quando, Senhor? Até quando eu vou clamar por ajuda sem que tu não me dês ouvido?
Você já sentiu assim? Quando você está clamando por algo e parece que Deus não está dando ouvido? Sabe, queridos? E agora? O que vai acontecer? E aí ele diz, no versículo 2 ainda: até quando protestarei diante de ti violência, sem que tragas alguma salvação? Interessante, né? O profeta aqui, ele está questionando Deus. Pode questionar Deus? Uai, o profeta questionou. Até quando? Estou clamando violência, o Senhor não traz nada, o Senhor não fala nada. Aparentemente, né? Aparentemente. E o versículo 3 diz: porque me fazes contemplar a injustiça, de observar com clareza toda a maldade que campeia nessa terra? Veja como é que o profeta está, né? Desesperado. Até quando, Senhor? Sabe, queridos, o que eu quero colocar aqui é questionamentos. Não estão errados. Você deve e pode questionar, né, Senhor, até quando? O que vai ser de nós? Aí ele continua dizendo no versículo 3: a destruição e a violência estão diante de mim, também há todo tipo de contendas, discórdias, e o litígio é comum. Interessante essa palavra, parece até que é para os dias de hoje. E aí no versículo 4 ele continua: por esse motivo, olha o que o versículo 4 diz: por esse motivo a lei e o direito se enfraquecem e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam e extorquem o justo, e assim a justiça é pervertida. Então veja o questionamento, querido. A lei e o direito se enfraquecem e a justiça nunca prevalece. Então parece que isso aqui foi escrito para os dias de hoje, né? É o questionamento de tantos, de muitos. Parece que está tudo virado de cabeça para baixo, está tudo errado, o mundo está invertido, a situação está complicada. E o contexto aqui foi na queda da Assíria e a ascensão da Babilônia, como eu disse. O profeta pergunta a Deus que os ímpios prejudicam e roubam os justos, e a justiça é pervertida. Esse era o contexto, e é o contexto para nós hoje também, né? Qualquer semelhança não é mera coincidência, não, sabe, queridos? Porque a palavra de Deus é verdadeira e contemporânea para todas as épocas. Ela não precisa ser renovada, porque ela é verdadeira para qualquer época, amém? A palavra de Deus não precisa ser renovada, não, como alguns estão dizendo por aí, não. A palavra de Deus, ela é real, ela é, sabe, para os dias de hoje também. Aí eu pergunto para você está se sentindo como Abacuque? Como esse profeta? Você está se sentindo, né, na mesma posição? Parece que as coisas estão da mesma forma hoje? Porque quando a gente, né, ouve nos noticiários, às vezes, quando a gente acompanha algumas coisas, essa é a sensação que todos nós temos. Quem está se sentindo como Abacuque aqui? Porque é importante nós entendermos, queridos, e por que é importante nós sabermos e entendermos isso? Porque quando a gente se sente como Abacuque, a gente fica, Senhor, questionando e precisamos de uma resposta, e Deus tem uma resposta para a tua vida nessa noite, amém? Porque quando a gente tem uma resposta de Deus, a nossa fé é fortalecida. Mas quando a gente
questiona e parece que não tem resposta, nós começamos a enfraquecer. Essa é a questão. E Abacuque, ele estava se sentindo enfraquecido em função da situação que ele estava vivendo, e precisava de uma resposta, e Deus deu uma resposta a ele. E perceba também que da mesma forma, os discípulos na época de Jesus, também eles queriam a resposta, porque eles queriam mudar o sistema político da época, que eram os romanos que estavam dominando. Esse era o contexto. Eles queriam o Messias, eles queriam um Salvador, eles queriam alguém que os livrasse dos romanos. Da mesma forma, havia muita injustiça, eles queriam mudança, que ocorreu na época de Jesus. Queriam resposta. Qual foi a resposta? Qual foi a resposta na época de Jesus? Qual foi a resposta para Abacuque? Qual foi a resposta para nós hoje? Queridos, a resposta sempre foi e sempre será que o domínio do coração humano é através da cruz de Cristo. Primeiro, o Senhor quer o domínio, sabe, do coração humano, ou seja, Ele quer primeiro entrar no coração do homem, Ele quer mudar o homem no seu interior, para que depois, os poderes políticos da época, sim, eles ainda não havia, Roma não caiu, mas depois ela caiu e a igreja prevaleceu. A questão, queridos, é que a resposta de Deus é e sempre será: primeiro eu quero o teu coração, porque eu vou fazer grandes coisas no meio de vocês, mas primeiro eu quero o coração do homem, eu quero primeiro trabalhar no coração das pessoas, para que depois eu possa mostrar o meu poder. E como Deus fez na época de Abacuque, a Babilônia caiu, como Deus fez na época de Roma, o domínio romano também em 476 caiu, e tudo vai cair, porque Deus estabelece a sua igreja, e Deus estabelece o seu reino, e tudo vai cair, porque o Senhor está no comando de todas as coisas. Você crê nisso, querido? Sabe, queridos, o domínio dos poderes políticos vem depois que Cristo conquista os nossos corações, é depois que Cristo conquista as nossas vidas. Então, o Senhor está no controle de todas as coisas. Não atemorize, o seu coração. Sabe, queridos, nós precisamos entender que Deus continua no controle. A questão é, Ele está no controle da tua vida, ou você está por dentro, está desesperado. A questão é, Deus, Ele continua sendo o Senhor da tua vida, Ele continua sendo o Senhor e soberano na tua vida, porque na cruz do Calvário, Ele estabeleceu a vitória, porque Ele venceu a morte, amém? Ele venceu e nós venceremos também. No mundo tereis aflições, disse Jesus, mas tende bom ânimo, porque eu venci e vós vencereis, não é isso que Jesus disse? Então nós venceremos, amém, querido? Não há nada que pode parar o poder de Deus, não há nada que pode barrar a promessa de Deus, não há nada que Deus não faça, nada que o homem possa fazer, que Deus já não tem o controle de todas as coisas. Não se atemorize o seu coração, não se turbe os vossos corações, crede em Deus, crede no Pai, disse Jesus. Então não se turbe os vossos corações, apenas creia. E esta é a palavra de hoje para nossas vidas. E aí o profeta Abacuque, no capítulo 2, verso 3, ele continua dizendo: porquanto essa visão se cumprirá num tempo determinado no futuro. Veja, é uma visão que fala do fim, e não vai falhar. Mas que visão seria essa? Ainda que demore, diz o profeta, no versículo 3, aguarde confiante, porque ela certamente virá e não se retardará. É tão interessante essa palavra, queridos, para que nós possamos entender que Deus, Ele continua trabalhando, porque na nossa cabeça, o mal e a injustiça parecem até dominar o mundo. Na nossa cabeça,
né, parece que as coisas estão indo de mal a pior. Mas aqui é que faz toda a diferença quando nós começamos a ver, né, o que Deus tem a falar através do profeta Abacuque. Ainda que demore, veja, aguarde confiante, porque ela certamente virá e não se retardará. O que significa? Ainda que demore, ainda que pareça que nós achemos que está demorando demais, né, a vinda de Jesus, ainda que pareça que está demorando, né, o Senhor se manifestar, ainda que pareça que as coisas estão demorando, mas querido, no tempo de Deus as coisas irão acontecer, e pode ter certeza de que Deus tem algo tremendo para a igreja, ainda que pareça que esteja demorando. Deus vai fazer algo sobrenatural nos nossos dias, Deus irá fazer algo poderoso, né, nessa geração, porque Deus, Ele tem muito ainda a realizar nas nossas vidas, amém? Ainda que pareça demorar. Agora, querido, não é fácil ser paciente, né? Não é verdade? Mas é útil relembrar que Deus, o que? Detesta o pecado. Ele não aceita, Ele odeia o pecado, Ele ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. E a punição do pecado certamente virá. Não há conversa, não há, né, não há tolerância para Deus no sentido do pecado. Por quê? Porque Deus odeia o pecado. O salário do pecado é a morte. E Jesus, quando morreu naquela cruz do Calvário, né, nós sabemos que naquele momento que Ele disse está consumado, nós sabemos que a justiça e o amor de Deus se encontrou naquele momento. Então, a ira de Deus foi aplacada naquele momento, para que Deus pudesse, né, trabalhar agora nos corações humanos, para que Deus pudesse dar ainda uma sobrevida para a igreja, para o ser humano, né, estabelecendo a igreja. Então, uma sobrevida ao homem, para que, como Deus é longânimo, Ele ainda está aguardando que o homem venha se arrepender. Deus é longânimo, mas vai chegar um momento em que Deus vai dizer: chega, chega, de repente acabou, de repente. Já reparou como a Bíblia é sempre cheia do de repente? De repente veio, né, do céu um vento impetuoso e tomou conta daquele lugar, e de repente o Espírito Santo veio sobre aquele lugar e tudo mudou, né? Aqueles homens foram cheios do Espírito Santo. De repente Deus fez algo no Alasca, por exemplo, né, naquela região do Alasca. De repente veio um avivamento sobrenatural em 1915, né, naquele lugar onde parecia que a violência estava dominando. De repente tudo mudou, e toda a comunidade no Alasca mudou, ou seja, eles se converteram, milhares de pessoas se converteram. Sabe, querido, o que está acontecendo no Oriente Médio? Está tendo guerra, sim, está tendo, mas ninguém te falou que também muitos muçulmanos estão convertendo ao Senhor, tá? Deus está fazendo uma obra tremenda ali também na faixa de Gaza, né? Ninguém sabe, pouca gente sabe, mas há muitos muçulmanos se convertendo na faixa de Gaza neste momento. Sabe por quê? Porque Deus é o Deus do de repente, amém? Deus é o Deus que muda a circunstância. Pode estar tendo guerra, mas atrás da guerra também está tendo conversão. Deus continua trabalhando. Na Ucrânia também Deus continua trabalhando. Por quê? Porque o nosso Deus não mudou. Ele continua fazendo obras tremendas, amém? É por isso que você não deve, né, se preocupar, porque Deus, né, Ele trabalha nos bastidores, né, Ele trabalha, né, na onde a gente nem imagina onde Ele esteja trabalhando, né, porque o que nós vemos parece que a situação está complicando. Sim, está complicando, mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. E quando Deus começa a operar, querido, ninguém pode segurar o poder de Deus, aleluia. É por isso que muitas pessoas
né, poucas pessoas às vezes não tem nem ideia do que está acontecendo, por exemplo, na China, né? Quanto mais o governo pratica violência, prendendo cristãos e tudo mais cristão aparece ali na China, sabe, queridos? Então Deus está trabalhando e continua operando poderosamente. Agora, sim, o país, nós estamos vivendo dias que talvez ninguém imaginava que pudesse acontecer, mas, querido, aguarde confiante, porque o melhor remédio desses dias é aguardar confiante no Senhor. O melhor remédio é você aguarde que Deus tem algo tremendo para fazer, amém? Deus, como fez no passado, Ele vai fazer também no Brasil, assim como Ele está fazendo em lugares que jamais alguém pudesse imaginar. Você já imaginou, né, no meio da guerra, Deus fazendo uma obra tremenda ali, por exemplo, na faixa de Gaza? Você não imaginou isso, né? Porque o que acontece, parece que a situação está piorando lá. Não, querido, Deus está piorando no sentido de que o terror, né, que ocorreu ali, está sendo, né, combatido, mas ao mesmo tempo, Deus está trabalhando de forma poderosa, assim como também, queridos, Deus está para fazer algo tremendo nos dias de hoje, no nosso país. Nós podemos até perder uma Copa, mas não vamos perder o verdadeiro jogo, amém? Você crê nisso? Para os discípulos, né? Quando Jesus foi crucificado, era game over, acabou. Mas para Deus era o quê? Start game, ou seja, é o início de uma nova vida em Cristo. Sabe, queridos, para os discípulos, na ótica humana, quando Jesus foi crucificado, quando ele foi morto, acabou, já era, está tudo acabado. Tanto é que cada um foi para sua, né, foi para sua profissão, foi pescar, acabou. Mas ali é que começou Deus a fazer uma obra tremenda. Naquele momento é que Deus começou a igreja. Talvez para você, algumas coisas que estão acontecendo, parece que acabou, não tem jeito mais, né? Eu cansei de ouvir, né, muitos comentaristas, outras pessoas falando, acabou, não tem mais o que fazer. Mas é aí que quando o homem perde a esperança, é aí que Deus começa a fazer a obra, porque aí é que nós dependemos dele, e é aí que ele começa a fazer e operar maravilhas, amém? Nosso Deus não é o Deus do impossível, o nosso Deus não é o Deus do, né, de quando a gente pensa que a coisa está dominada, é aí que ele que vem e domina tudo, amém, queridos? Você crê nisso? Faz toda a diferença quando a gente olha por essa ótica, porque o que Deus tem a dizer para você? Deus tem a dizer para você o seguinte, como diz a palavra, no momento em que este corpo perecível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, devorada, pois foi a morte pela vitória, aleluia. É isso que a palavra tem para você, devorada foi a morte pela vitória, aleluia. Quem pode, querido? Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Aonde? Porque quando Deus começa a operar, quem pode impedir, querido? Nem a morte, nem a vida, nem os anjos podem nos separar do amor que está em Cristo Jesus, aleluia. O homem pode até ter o poder de, né, matar, mas Deus tem o poder de ressuscitar, aleluia. Deus tem o poder de mudar a tua sorte, amém? Deus tem o poder de mudar a tua vida, Deus tem o poder de mudar todas as coisas, porque nada para Ele é impossível.
Então eu pergunto, aliás, a Bíblia pergunta ao teu coração, né? Onde está, ó morte, a tua vitória? Porque, queridos, porque é tão importante nós entendermos que a morte não é a última palavra vem do nosso Senhor, amém? Então, creia na palavra, creia nos profetas, creia em Deus, creia que Ele continua trabalhando na tua vida até hoje e vai continuar trabalhando. Veja o que 1 Coríntios 15, 54, 55 diz. Veja bem, 1 Coríntios 15, 54, 55 diz, no momento em que este corpo perecível se revestir de incorruptibilidade, nós lemos agora, e o que é mortal, se for revestido de imortalidade. Então veja, o que esse texto está dizendo ao nosso coração. Satanás pareceu ser vitorioso no jardim do Éden, e na cruz de Jesus parecia que ele foi vitorioso, é esse o que o texto está dizendo. Mas Deus converteu a aparência vitória de Satanás em quê? Em derrota. Deus também vai converter essa aparente vitória de Satanás no mundo hoje em derrota, porque Deus continua trabalhando, amém? Deus continua o mesmo. Deus converte a aparência vitória em derrota. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, assim a morte não é mais um motivo de terror ou temor. A morte não é a última palavra, não é motivo de nós ficarmos atemorizados, ao contrário, é a passagem para a glória. Cristo venceu e um dia nós a venceremos também, aleluia. É por isso que nós podemos andar de glória, de fé em fé, de glória em glória, porque nós andaremos segundo a fé, nós andaremos segundo a palavra, e Deus quer que você ande segundo a palavra, amém? Deus quer que você ande segundo a palavra, e a palavra ela só tem vitória para as nossas vidas. Mas quando você tira os seus olhos dessas coisas, ou seja, quando você tira os seus olhos da palavra, aí sim você começa a afundar, como Pedro começou a afundar, quando ele tirou os olhos de Jesus no mar da Galileia. Mas quando você olha para Jesus, então você começa a andar de fé em fé e de glória em glória, e Deus começa a te mostrar que Ele no final é que vai vencer, e todas as coisas serão estabelecidas pela glória do nome do Senhor. Abacuque 2,4 continua dizendo também, escreve, pois, eis que o ímpio está cada vez mais arrogante, suas vontades não visam o bem, mas o justo viverá pela sua fé. Amém, queridos? O ímpio está cada vez mais arrogante, parece até que foi escrito para hoje também, novamente, cada vez mais arrogante, cada vez mais se achando, mas nós, os justos, vamos viver pela fé. Naquela época, os ímpios babilônicos confiavam em si mesmos e fracassaram, mas os justos viverão pela sua fidelidade a Deus. Quantos são os fiéis ao Senhor? Querido, quando você é fiel, Deus será fiel com você. Não se preocupe, não se turbe o seu coração, mas você precisa entender esse princípio, porque esse versículo, justo viverá pela sua fé, é útil para todos os cristãos que passam por momentos difíceis, sem ver sinal de esperança. Às vezes nós não vemos sinal de esperança nenhum, às vezes nós vemos só problemas, mas aí nós temos que viver pela fé. Quantos justos nós temos aqui? Aí você vai dizer, mas eu não, pastor, porque você não me conhece. Não, querido, você é justo porque você foi justificado pelo sangue de Jesus. Você é justo porque você já foi lavado pelo sangue de Jesus. Você é justo não porque você merece, mas porque o Senhor já fez a obra na cruz do Calvário pela tua vida. Então você é justo, amém? Então eu vou perguntar de novo, quantos justos nós temos aqui? Então você é mais do que vencedor, amém? E a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos, e Deus vai te usar poderosamente. Pode ter certeza que Deus vai te usar, porque Deus, Ele olha o coração, Ele não olha segundo a aparência humana, Ele olha para o teu coração e vê em você, uma pessoa que verdadeiramente crê na obra de Cristo. E quando você crê, nada pode segurar, nem nada pode parar um cristão, nada pode parar um verdadeiro homem e uma verdadeira mulher
que serve ao Senhor, que é justo, crê na sua palavra. Então, querido, entenda, o justo vai viver pela sua fé, então viva pela sua fé, amém? Viva pela fé, não viva pelo que você está vendo, mas viva por aquilo que Deus está falando através da sua palavra no seu coração. Porque muitas vezes nós não vamos ver sinal de esperança, parece que as coisas estão ruins, mas é aí que Deus entra no seu coração. Os cristãos devem confiar que Deus está conduzindo todas as coisas segundo os seus propósitos. Deus tem um propósito em todas as coisas, Ele não perdeu o controle, então Ele tem um propósito. Se Ele tem um propósito, então creia, mesmo que você não enxergue nada, mesmo que você não consiga enxergar, né, uma luz no final do túnel dessa situação que estamos vivendo, mas creia, Deus tem um propósito, e quando Ele tem um propósito, nada segura o poder de Deus. Nos dias atuais, né, mais do que nunca, nós precisamos ser fiéis a Deus, não é verdade? Porque para estarmos protegidos dos dados inflamados do maligno, amém? Precisamos ser fiéis a Deus para sermos protegidos desses dardos inflamados. Dúvida em relação à soberania de Deus, queridos, jamais pode entrar em nossos corações. Jamais pode entrar no seu coração qualquer dúvida sobre a soberania de Deus. Uma coisa que eu aprendi esse ano, né, e quando vivi essa situação minha jamais vou questionar a soberania de Deus. Deus é soberano, Deus leva, Deus faz o que Ele quer, e eu não vou questionar, porque no momento que eu questionar a soberania de Deus, aí sim eu vou afundar na fé. No momento que eu questionar o porquê, e perguntar a Deus, por que isso, aquilo e tudo mais, não tiver resposta, aí eu estaria questionando a soberania do Todo-Poderoso, e isso eu não vou fazer. Nunca questione, querido. Saiba, Ele é soberano, Ele sabe o que faz. Mesmo que nós venhamos a passar pelo vale da sombra da morte, não questione, apenas creia. Aqui é questão de fé. Uma vez um amigo meu, ele evolucionista, né? Ele disse para mim, mas é tão difícil, Deus poderia ter dado umas respostas na Bíblia, né? Mais clareza e tudo mais, mas eu disse para ele, é a questão de crer ou não crer. Você crê ou não crê? Ou você crê na palavra, ou não tem jeito mais. É a questão de crer na soberania de Deus, é não questionar, porque Ele sempre estará no controle. Se tem algo que o inimigo sempre semeia no coração humano, é colocar dúvida. A dúvida, que é inimiga da fé, quando a gente deixa a dúvida entrar no nosso coração, nós começamos a cair. Por que a dúvida vem? Porque muitas vezes nós questionamos a soberania do Senhor, do que Ele faz, e aí nós começamos a cair. Mas olha o que Deus diz, querido, não temos o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. Não temos a peste que se move sorrateira nas trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Salmo 91, 5 e 6. Não temas. A questão aqui é não temer, é não se atemorizar, é não deixar que isso venha tomar conta do seu coração. Como nós já dissemos antes, não temas. Aparece 365 vezes na Bíblia. Para quê?
para que todos os dias nós não venhamos a ter medo de nada, a não ser temor ao Senhor. E quando nós tomamos essa posição de não temer nada, quando nós tomamos essa posição, então isso que acontece muitas vezes, né, no mundo, né, não vai nos impedir de continuar avançando na obra de Deus. Quando nós entendemos que nada pode parar o poder de Deus, então aí sim Deus começa a agir nas nossas vidas, amém? Então não temas, porque Deus é um abrigo, Deus é um refúgio. Quando sentimos medo, sim, Deus é abrigo e refúgio. Não temas, não se preocupe, Ele continua sendo Deus, amém? Ele continua sendo Deus. Essa deve ser uma imagem da nossa confiança, né? Trocando todos os nossos medos pela fé nele. Nós temos que trocar os nossos medos pela fé no Senhor, não deixar que ela tome conta do nosso coração, mas crer de todo o coração que Deus está conosco, né? Não importando quão intensos possam ser os nossos medos, não importando o quanto que muitas vezes nós estamos temerosos com alguma coisa, mas nós confiaremos no Senhor. Sabe, querido, faz toda a diferença quando nós continuamos a crer que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele é soberano. Não ter medo faz toda a diferença. Não andar ansioso com coisa alguma, como disse Jesus, também faz toda a diferença, porque aí é que nós vamos demonstrar que nós cremos, né, que nós estamos confiantes no Senhor. Faz toda a diferença, e é isso que Deus está falando aqui. E em Abacuque 3, 17 ao 19 também, a palavra de Deus diz, né, diz algo importante para os nossos corações. Ainda que a figueira não floresça, olha o que o profeta, ele está declarando, ainda que a figueira não floresça, ainda que, em outras palavras, ainda que a situação complique, né, no campo, ainda que a situação complique em qualquer momento da sua vida, você talvez até perca o emprego, ainda que você não tenha nem como se sustentar, não temas, porque Deus está contigo. É isso que a Bíblia está dizendo. Ainda que possa parecer, né, que as situações estejam se deteriorando, não temas, diz o Senhor. Ainda continua o texto, nem que haja uvas nas videiras, né? Era tão importante ter uvas nas videiras, eles sobreviviam com isso, mas não temas, ainda que não haja, mesmo falhando toda a safra de olivas, né? No nosso contexto de hoje, mesmo que haja desemprego, mesmo que haja problemas sérios, né? Não temas. Deus continua falando ao profeta Abacuque, não temas. E aí o profeta continua dizendo, e as lavouras não produzam mantimento, né? Ou seja, todo um quadro caótico, né? Todo um quadro complicado, toda uma situação complicada, que está aqui ele descrevendo para a sua época, mesmo que esse quadro que ele seja caótico para hoje, né? Ainda ele continua dizendo, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, né? Ou seja, o quadro só piorando, ainda que haja essas situações, e o gado morra nos currais, né? Então aí ele continua agravando mais ainda a situação, para mostrar algo importante, ainda que essas coisas aconteçam, aí ele diz, todavia, estou dizendo aqui do profeta Abacuque, que no início, no capítulo 1, ele estava questionando Deus, querendo saber, Senhor, mas o que o Senhor quer? Por que o Senhor não está fazendo, aparentemente não está fazendo nada, né? Aparentemente o Senhor não está operando nada, sabe, queridos? É isso que o profeta Abacuque tinha como sentimento no capítulo 1, mas agora no capítulo 3, ele diz, eu todavia me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Querido,
É aqui que está a grande diferença. Nós podemos até questionar o Senhor, nós podemos até dizer: Deus, por que o Senhor está permitindo tanta coisa na minha vida? Por que o Senhor está permitindo uma situação tão complicada na minha vida? Mas aí, como eu disse antes, não está errado você questionar o Senhor. A grande questão é, você deve questionar, sim, mas pode ter certeza, Deus tem a resposta para o teu coração, como Ele teve aqui para o profeta Abacuque. Porque agora o profeta mudou. Agora, aquele sentimento, né, de que as coisas estão indo de mal a pior, parece, né, o Senhor parece que não tem resposta, agora Ele já tem a resposta. Qual a resposta? Ainda que tudo possa desabar, eu vou confiar no Senhor. Aqui a resposta é: confie. Aqui a resposta é: queridos, pode tudo ocorrer contrário àquilo que nós estávamos esperando, mas a minha confiança está no Senhor Todo-Poderoso. Pode tudo dar errado, mas eu vou confiar no Senhor. Querido, essa resposta dele faz toda a diferença quando nós respondemos também da mesma forma. Eu me alegrarei no Senhor. Ele não disse: eu vou continuar murmurando, eu vou continuar questionando, eu vou continuar dizendo: Deus, o que o Senhor está? Aonde o Senhor está? Cadê a minha salvação? Cadê a salvação? Cadê a situação? Né? Porque muitos pregam até isso, né? Que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo e tudo mais, porque Deus tem que operar, que Deus tem que fazer isso. Não, querido, Deus não tem que fazer nada, Ele tem que ser apenas Deus na tua vida. Ele deixa Deus ser Deus na tua vida. Apenas alegre no Senhor, ainda que toda situação esteja ruim, alegre-se no Senhor. Essa é a resposta que Deus tem no teu coração nessa noite. Alegre-se no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Alegre-se, exulte no Deus da sua salvação, exulte, alegre-se. O que nós vamos fazer hoje? Celebrar a ceia. Então exulte no Deus da tua salvação. Quando você comer do pão e beber do cálice, exulte no Senhor da sua salvação, porque Ele morreu por você, para que você saiba que, embora todas as coisas pareçam ruins, embora pareça todas as coisas numa situação complicada, Ele te resgatou, para que você saiba que nada fugiu do controle dEle. Ele apenas quer que você se alegre nele. E é isso que o profeta Abacuque aprendeu aqui. Ele aprendeu a exultar no Deus da sua salvação. E olha o que o versículo 19 diz: Adonai, o Senhor soberano, é a minha força. Aqui ele continua, né, declarando, primeiro, que Deus é soberano. Sabe, queridos, essa é a diferença na vida de um cristão. Essa é a diferença na vida daquele que crê no Senhor. Que Deus, né, um cristão verdadeiro, ele sempre vai declarar: o Senhor é soberano. Eu volto e insisto nessa questão. Quando nós colocamos, né, isso entra no nosso coração, de que Deus é soberano, nós estamos dizendo: Deus, né, é tudo para mim, e eu não vou jamais questionar aquilo que Deus faz na minha vida. É isso que o profeta está dizendo. O Senhor é soberano, e também é a minha força. O Senhor é a tua força, querido. Se o Senhor é a tua força, sabe o que significa?
nada vai te abalar. Se o Senhor é a tua força, nada vai fazer com que você venha a desanimar frente aos obstáculos que possam surgir na tua vida. Nada segurou a igreja do Senhor na época, né, de Roma, mesmo diante daquelas situações complicadas. Sabe por quê? Porque o Senhor, né, eles entenderam, o Senhor é a força, né, deles para enfrentar a perseguição. O Senhor era a força deles para enfrentar as situações mais adversas possíveis. O Senhor era a força deles para enfrentar o Coliseu romano. O Senhor era a força deles para enfrentar todo tipo de zombaria. O Senhor é a força deles, e o Senhor continua falando ao teu coração. Ele é a tua força, mesmo que você passe por situações difíceis. Ele é a tua força. Então ninguém vai fazer com que você, né, venha cair. Sabe por quê? Porque por dentro você está seguro na rocha, que é o Senhor Jesus. Ele faz os meus pés, diz o profeta, ele faz os meus pés como os do servo, faz-me caminhar por lugares altos. Ou seja, eu vou andar, eu vou caminhar, eu vou, né, prosperar, eu vou, né, ir de fé em fé e de glória em glória. Ou seja, eu vou, né, andar segundo o Senhor, e nada vai me parar, nada poderá fazer com que eu venha a desanimar. Eu vou andar em lugares altos, ou seja, eu vou, né, prosperar. O Senhor fará eu prosperar, mesmo diante de todas as situações difíceis e impossíveis que possa ocorrer, mas o Senhor ainda fará a minha vida próspera, porque o Senhor é um Deus que prospera aqueles que creem nele. Amém, queridos? Então o fracasso, querido, na colheita e a morte dos animais que devastaram Judá naquela época, né? Esse era o contexto. Mas Abacuque afirmou que até mesmo em tempo de escassez de alimentos e perda, ele ainda se alegraria no Senhor. Então, queridos, o sentimento de Abacuque não era controlado pelos eventos à sua volta. Eu vou repetir, os eventos, tá, daquela época não fez com que os sentimentos de Abacuque o controlasse. Não. A questão é, como é que está os seus sentimentos em relação ao que você está vivendo hoje? Ele tem controlado a sua vida? Ele tem controlado o seu coração? Você tem desanimado, em outras palavras? Você tem deixado, né, se abater diante das circunstâncias que estão ocorrendo na tua vida? Ou você tem, né, crido no Senhor como Abacuque fez? Quem está controlando a sua vida? São, né, aquilo que você está vendo ao seu redor, situações complicadas, ou quem está controlando é o Senhor e a sua palavra que diz: não temas? Quem está controlando? Aqui os sentimentos de Abacuque não eram controlados pelos eventos à sua volta, ao contrário, mas a fé na capacidade de Deus de lhe dar força. Aqui, ao contrário, Deus estava dando forças a Abacuque. Ele começou questionando, mas ele terminou glorificando. Nós podemos até questionar, mas nós vamos o quê? Glorificar, porque o Senhor estará conosco em todo o tempo. Amém? Quando, querido, nada fizer sentido na sua vida, é quando os problemas parecem ser mais do que você pode suportar. Lembre-se, é Deus que vai te dar forças nesse momento. Quando as situações complicarem, Deus vai te dar forças. Eu passei, né, como eu já disse, por experiências difíceis, e vou dizer, foi fácil? Não. Está sendo fácil? Não. Quem tem sido a sua força? O Senhor. Quem tem me sustentado? O Senhor. Eu questionei
como Abacuque? Questionei. Continuo questionando? Não. Eu me alegrarei no Senhor. Eu vou continuar alegrando-me no Senhor. Quantas pessoas não têm o Senhor? Né? Hoje estava ouvindo de uma irmã acerca de alguém que perdeu, né, sua esposa, infelizmente suicidou. Sabe, queridos, eu até entendo, né, a dor que esse homem sentiu, que eu estou sentindo. Mas ele não tinha aquilo que qualquer um de nós precisa, o Senhor. É Ele que nos dá força, é Ele que me deu força. Talvez eu não tenha, né, dito com tanta clareza, porque quem está no dia a dia, né, sozinho, passando, né, vem pensamentos, vem muitas coisas. E esse profeta Abacuque, quando eu comecei a meditar sobre ele, eu percebi, né, o quanto que ele deve ter passado dificuldade, mas ele aprendeu a confiar, porque ele tinha o Senhor. Mas quantas pessoas, queridos, dá cabo da sua vida, porque não tem o Senhor, porque não tem esperança, porque não entendeu que o Senhor é a nossa alegria, Ele é o nosso Deus, é Ele que nos sustenta. Não vou dizer, né, porque parece um chavão, assim, a gente dizer, tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá tudo bem porque o Senhor é que tem dado força e alegria. E sabe, queridos, ainda que todas as coisas venham a parecer que estão piorando, é aí que eu vou me alegrar no Senhor. Eu aprendi a me alegrar no Senhor, ainda que as circunstâncias sejam difíceis. Mas infelizmente há muitos que não têm essa mesma percepção. E aí, né, dão cabo da vida. Quando nada faz sentido é quando os problemas parecem, né, ser mais do que a gente consegue suportar. Então Deus vai te dar forças. E isso eu tenho experimentado na prática. Tire os seus olhos da dificuldade. Olhe para Deus. Tire os seus olhos das circunstâncias difíceis. Olhe para Deus. A pergunta que eu te faço nessa noite é: quem controla a sua vida? Quem controla a sua vida? São os eventos à sua volta ou a sua confiança no Senhor? Quem controla? Faz toda a diferença essa resposta quando você faz para você mesmo. Porque sentimentos ruins ou mesmo dificuldades não devem e nem podem determinar o que nós vamos fazer. Situações ruins não vão determinar, não determinaram o que eu tenho que fazer. Não, ao contrário. Situações ruins ou dificuldades vão determinar o que Deus quer para a minha vida. Qual o propósito que Deus tem para a minha vida.
Abacuque entendeu isso, queridos, e faz muita diferença quando nós entendemos que nada poderá nos impedir de caminhar no Senhor. Deus diz em Provérbios 25, 28 o seguinte: uma cidade aberta, sem muralhas, tal é o homem sem autocontrole. Interessante, né? Uma cidade aberta, sem muralhas, tal o homem sem controle. Ou seja, os muros da cidade naquela época, né, é que restringiu os movimentos dos habitantes, né, mas protegiam também as pessoas. As pessoas eram felizes por ter esses muros nessa época de Abacuque, né? Por isso o texto diz: o homem sem autocontrole é igual a essa muralha aberta, ele está perdido, ele vai ser abatido. Precisamos ter o autocontrole. Quem nos dá esse autocontrole é o Espírito Santo. Amém? Sem muros, queridos, eles teriam ficado vulneráveis aos ataques de qualquer grupo de salteadores que passasse. Precisamos ter o autocontrole. Faz toda a diferença quando nós temos esse autocontrole. O autocontrole nos limita, amém? É verdade, mas é necessário o autocontrole. Precisamos. E o que é o autocontrole? É controlar as nossas emoções, os nossos sentimentos, não deixar que esses sentimentos venham nos abater. Uma vida sem o controle está aberta a todo tipo de ataque do inimigo. Por isso nós precisamos tanto. É por isso que tantas pessoas se desesperam, porque não tem controle. E é por isso que o profeta aprendeu a se autocontrolar. Então pense no autocontrole como um muro que propicia defesa e proteção para a tua vida. Pense no autocontrole como algo importante para que você possa ser, trabalhado pelo Senhor. Pense nisso como algo que Deus quer fazer na tua vida, assim como Deus trabalhou na vida de Pedro, na vida dos discípulos, que aprenderam também depois a ter esse autocontrole. Isso vem do Espírito Santo de Deus na tua vida, para que você viva de fé em fé, de glória em glória, para que Deus possa operar na tua vida, e Deus abençoar a tua vida poderosamente, amém? Vamos neste momento cear, convidar aqui o pastor Adenilson e também o Helenir, para estarmos juntos neste momento em que na ceia o Senhor estabeleceu algo interessante nos nossos corações. Deus estabeleceu na cruz do Calvário algo importante, que é exatamente nosso coração ser totalmente dele, para que o Espírito Santo te controle nos momentos difíceis da tua vida. Precisamos disso, queridos, do Espírito Santo. Fique de pé no seu lugar, você que vai cear nessa noite. Você que recebeu do Senhor algo tão poderoso, o pão vivo que desceu do céu e que entra no nosso coração, que faz morada, esse pão vivo que continua trabalhando no nosso coração até hoje. E diz a palavra: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, e logo após haver dado graças, vamos dar graças pelo pão vivo que desceu do céu, amém? Vamos
dar graças pelo pão. Pediu o Elenir que ore, agradecendo pelo pão. Pai querido e Pai amado, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, e agradecemos a Ti nesta noite, pela oportunidade, pelo privilégio que o Senhor nos concede estarmos aqui unidos em comunhão, recebendo a Tua palavra, a Sua unção, e podendo participar, Senhor, desse momento que para nós é extremamente importante na vida de um cristão, que é o momento da Santa Ceia. Obrigado, Senhor, nós agradecemos porque o Senhor deu o Seu único Filho, meu Deus, coisa que qualquer um de nós aqui teoricamente não faria, mas o Senhor fez, para me salvar, para salvar os meus irmãos, para salvar a nossa família, e por esse motivo, meu Deus, nós só temos que agradecer, porque se hoje nós estamos aqui, se hoje nós temos a liberdade de estar aqui, é porque antes de tudo isso, o Senhor deu o Seu único Filho para salvar os nossos pecados. E esse momento é um momento de gratidão, de orar e de louvar ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, hoje, agora e sempre. Todos estarão distribuindo, adore ao Senhor, amém? O Elenir, pastor Adenilson estará distribuindo, louve ao Senhor, adore. Mesmo
Logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim, em memória do Senhor Jesus. Comamos todos do pão. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Ainda que todas as coisas possam, ó Deus, estar ruins, eu confiarei no Senhor. Eu confiarei no Ti, Deus. A minha confiança está em Ti, Senhor. Obrigado, Jesus. Tu és bom, Tu és grande. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, ó Pai, mesmo em circunstâncias difíceis. Oh, Jesus, obrigado. Só quero te agradecer, que a minha força está no Senhor. Seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Obrigado, Jesus. Eu rasgo meu coração a Ti, ó Deus, nessa noite, e o ofereço a Ti como oferta suave às Tuas narinas, e eu Te adoro. Do mesmo modo, depois de comer, Ele tomou o cálice. Pediu, pastor Denilson, que agradeça ao Senhor pelo cálice. Glórias e glórias e glórias, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome. Leão da tribo de Judá, Filho de Davi, Príncipe da paz, Rosa de Saron, Pedra de esquina. Foi por causa dos Teus feitos, por causa da Tua escolha, porque o Senhor foi ali naquela cruz, que hoje nos sentimos abrigados, protegidos, guardados contra todas estas coisas que estamos vendo e percebendo, que estão diante dos nossos olhos. Senhor Jesus, estamos aqui em memória de um único Deus, de um único Senhor e de um único Salvador. Estamos aqui em memória do Senhor, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, aquele que está sentado no alto e sublime trono, elevado acima de querubins e serafins. Então, Senhor Jesus, em memória de Ti, ó Deus, e anunciando mais uma vez este que é um privilégio para todos nós, de reunirmos nesta noite para anunciar sim a Sua morte e também a Sua ressurreição, meu Deus. Senhor, nós Te agradecemos, nosso coração de gratidão, de amor, de fé, de alegria, de paz, trazidos por Ti. E por isso, Senhor, nós abençoamos estes cálices, para que todos nós possamos participar, regozijando-se em Ti, deleitando-se em Ti, Senhor, porque a Tua palavra mesmo diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Senhor, temos milhares de motivos para nos deliciarmos e vamos continuar deliciando em Ti, deliciando na Tua palavra, deliciando-se na Tua presença.
E este momento é um momento ímpar, um momento particular que temos, Deus, para fazermos isso. Então abençoamos, Senhor, apresentamos a Ti, abençoamos estes cálices, em nome do Senhor Jesus. E a igreja diga amém, diga graças a Deus, amém, Jesus. Enquanto os irmãos, pastor Denilson estarão distribuindo, glorifique, continue glorificando ao Senhor, adore. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir seu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir seu nome. Jesus, seu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Ele tomou o cálice e declarou: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Portanto, não temas. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Portanto,
Todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Em memória do Senhor Jesus, bebamos todos do cálice. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Todo-Poderoso, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Diga santo, querido, santo.